Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo VBI Real Estate, na verdade é o Prime Propriedades, né? O VBI Prime, fundo de lajes corporativas, é o PVBI 11. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de maio. Tem um tempo que a gente não fala aqui nele no canal, então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, tá? Mas você ajuda muito a gente aqui no canal. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, e também vou deixar o link no nosso grupo do Telegram, grupo aberto lá, você pode falar com outros investidores. Se inscreva lá e curta então a distância. Vamos lá então, VBI Prime Propriedades, é um fundo de lajes corporativas, então, um fundo que tem aí como imóveis alvo, né, imóveis do segmento corporativo ou comercial, como fala aqui, ó, segmento comercial, e também bem como adquirir esses tipos de imóvel indiretamente, né, mediante aquisição de ações e também cotas de sociedade de propósito específico e também cotas de outros FIIs, né, ou fundos de participação. Bom, o fundo teve seu início lá em julho de 2020, no meio da pandemia, né? Gestor é VBI Real Estate, gestão de carteiras, código de negociação na bolsa PVBI 11, administrador é BTG, assim como o escriturador também, né? Tem mais de 12 milhões de cotas emitidas e a taxa de administração total está até 1%, né? Cobrada até 1% sobre o valor de mercado do fundo, sendo 0,80% relativo ao gestor. Bom, mais para baixo que a gente verifica o resumo, né, do que aconteceu no mês de maio, como o fundo encerrou, quais são os números, os KPIs, né, os KPIs aí do fundo. Patrimônio líquido, 1,2 bilhão de reais. O valor do dividendo aí por cota foi de 61 centavos. A gente vai ver esse resultado mais estratificado mais para baixo. Valor patrimonial da cota 102,15, então está próximo aí. O fundo até aqui encerrou a 93,36, ainda com em torno de 10% descontado, mas no mercado aí, né, encerrado no dia 23 de junho, o fundo já estava sendo negociado aí a R$ 98 aproximadamente. O valor de mercado do fundo aqui em maio encerrou em 1,1 bilhão. Dividend yield anualizado está em 7,8%. E aqui o que a gente verifica em relação ao caixa, o fundo tem aí 1,8% dos seus ativos em caixa e o montante em caixa corresponde a 17 milhões de reais e atualmente está com 105 mil cotistas e eu não sou um desses cotistas, nunca fui. Bom, a gente vai ver aqui, né, as características e eu vou dar minhas opiniões aqui em relação à diversificação do fundo, né, a quantidade de inquilinos, imóveis, né, como anda o resultado do fundo. Bom, rendimento seria anuncia aí no último dia útil, né, de cada mês, se eu não me engano, anuncia no dia 31, anunciou, né, no dia 31 de maio, ele comunicou então 61 centavos por cota e foi pago no dia 7/6, né, quinto dia útil, então um dos primeiros a pagar aí, né, paga naquela leva que paga logo no início do mês. E aí o fundo então distribuiu 7,8% de yield anualizado, né? Na verdade, o yield anualizado está em 7,8%, pagou em torno aí de 0,7, aproximadamente, né? 0,7%. Gestão comercial, o fundo fala aqui sobre fala que não houve movimentações, né, em relação à carteira de locatários no mês de abril, caixa de maio. A vacância do fundo atual está em 3,1% e a prazo médio de vencimento dos contratos 4,6 anos. Bom, aqui ele fala sobre problema operacional em inquilino, né? Então, ele fala que no mês ele recebeu de forma parcial a receita imobiliária referente a abril, caixa de maio de um inquilino, né? E decorrente de um problema operacional e não foi recebido também mais, será contabilizado na receita imobiliária de junho no caixa. Então é uma inadimplência que aconteceu que vai ser recebido provavelmente agora em junho. Com relação às saídas, né, a AME Digital não renovou o contrato de locação e desocupação, ocorreram no dia 11/6, então aumentou a vacância por conta disso, e também o fundo recebeu a notificação da BitService e não renovará o contrato. A desocupação está prevista para julho. Com isso, a vacância que encerrou aqui em maio a 3,1
vai fechar provavelmente o mês de julho a 7,7%. Tá? A AME Digital já saiu em junho, vai sair mais uma em julho, então em julho a vacância irá para 7,7%, caso o fundo não faça as alocações até o final de julho. Ele fala que sobre a aquisição do VLOL11, em 15/6 o fundo comunicou ao mercado a operação então de compra do fundo Vila Olímpia Corporate, VLOL11. Então essa compra está se concretizando, né? E vai ser incorporada aí ao fundo. Bom, ele fala aqui também mais para baixo sobre o desempenho ainda no mês de maio, o ativo FL 4.440, que é Faria Lima 4.440, né? O edifício. Ele fala aqui sobre a aquisição de 0,5% da fração ideal do edifício. O fundo agora tem ali uma participação relevante, né? A maioria, né, das frações, da fração ali do fundo, né, do imóvel, 50,5%, e o fundo, então, continua ali o processo de gestão ativa sobre imóvel com foco na manutenção de 100% da ocupação. Ele fala também sobre a obra do ativo Union, né, está em 65% concluída, né, então a tendência no cronograma é entregar no quarto trimestre de 2023. Então, essa aí é a situação do portfólio do fundo. Em assembleia extraordinária foi aprovado, né, no dia 7 de junho, a aprovação de adquirir as frações ideais dos ativos Vila Olímpia Corporate do D1, que pertencem ao fundo PATC11. Né? Então, o fundo adquiriu aí parte do VLOL11, né? Então, está querendo adquirir mais as frações aí desse pertencente ao PATC11. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica a linha do tempo, então, desde lá de setembro, né, de 2020, as aquisições que o fundo fez, né, e também tem participações, por exemplo, no fundo HAAA, né, que tem lá parte do mesmo imóvel que o SARI 11 tem, né, o Morumbi, lá no Morumbi, aquele imóvel imponente, esse aqui, ó, esse imóvel aqui, né, que o SARI 11 tem lá 75% de participação no imóvel, e esse HAAA ou HAAA11 tem os outros 25%. Então, o fundo detém parte aí, acho que é 11% desse fundo de investimento, né? E aí ele incorpora na sua carteira. Bom, aqui em fevereiro último, então, é a aquisição do Vila Olímpia Corporate e a terceira emissão de cotas do fundo, né? Captou aí 208 milhões de reais. Aqui em relação aos rendimentos, o fundo segue aí com provento distribuição linearizada, sendo distribuído aí 61 centavos desde janeiro, né? O que dá em torno ali de acima de 8% mais ou menos ali, numa média de dividend yield anualizado, tá? E o fundo, então, tá nessa pegada, né, de fazer essa distribuição linear. A princípio, pelo que eu vi já aqui, não vai ter nenhuma surpresa, nenhum aumento, né, de distribuição para junho. A gente vai observar isso, vamos tentar observar isso lá na DRE gerencial. Em relação à rentabilidade, então o fundo encerrou aí em torno de 10% aí descontado no mercado, né? Então quem participou das emissões aqui está com essas rentabilidades, né? Rentabilidades totais da primeira e segunda emissão são positivas, só da terceira emissão, que é mais recente, né, está negativa em 3,3%. Mais para baixo que a gente verifica a liquidez no mercado, o fundo que deu uma estilingada aí nos últimos 12 meses na quantidade de cotistas, aumentou em mais de 30 mil, 35 mil cotistas, né? E a gente verifica então um crescimento aí regular da quantidade de cotistas do fundo, né? E a gente verifica também um aumento aqui da liquidez, né? Aumento da liquidez do fundo também aqui de abril para maio, indo para a média, mais ou menos média histórica. Bom, com relação aqui aos ativos da carteira, então a gente verifica aqui o Park Tower, 100% que o fundo detém desse empreendimento, desse imóvel aqui, ó, né? Tem apenas um locatário, 22 mil metros quadrados, não tem vacância, né? Tem aí um locatário, então um imóvel mono-inquilino, e tem um prazo médio aí remanescente de 84 meses e corresponde a quase 50% da receita, né? Então, tive uma concentração muito grande. Essa aqui, se não me engano, é a Prevent, né? Prevent Senior, se não me engano, a empresa. Então,
um dos riscos que eu vejo aqui no fundo é essa concentração dentro de uma empresa só, né? Qualquer problema tem por isso que a gente avalia os riscos separadamente, né? Que qualquer problema em relação à Prevent Senior, né? E qualquer entrega ali parcial já tem um impacto bem relevante na receita do fundo. O FL 4.440, o fundo detém 50% do imóvel, tem 10 locatários, então tem uma diversificação maior, tem praticamente a mesma área bruta locável do Park Tower, só que o fundo detém 50%, né? Então em torno de 11 mil metros, tem o prazo médio remanescente ali, médio dos contratos são 26 meses e corresponde a 28% da receita. O Union FL, então o fundo também detém 50%, né? Só que ele está em obra, por isso que ele não tem locatário. O fundo recebe um prêmio de locação, né? Um prêmio ali de aquisição. O fundo está em obra ainda, por isso que a vacância aqui física acaba sendo zero que o fundo recebe e corresponde a 8% da receita atual do fundo. E o Vila Olímpia Corporate, última aquisição, o fundo detém então 53%, 11 locatários, né? Então é importante isso aí, 15% de vacância. Prazo médio de vencimento dos contratos no imóvel 42 meses e corresponde a 13% da receita. E essa aqui é a participação que ele tem no HA11, 11% que ele detém do fundo imobiliário, né? Tem aí uma participação de 2% na sua receita. Então, essa aí é a participação do portfólio em relação à receita do fundo. As alocações então são todas em São Paulo, né? Os imóveis e o fundo também que detém também está ali concentrado na capital de São Paulo, né? A carteira de ativos, então a gente verifica é, esses percentuais que a gente viu lá, né? Em relação às alocações dos ativos, a gente já viu lá no detalhamento, com a participação em relação à receita, e a gente verifica uma concentração em uma empresa só, que é essa Private Senior, 49% vem de uma empresa só. Isso para mim é um grande risco do fundo, né? Setor de saúde, que já tiveram alguns problemas dessa empresa aí, né, que foi até teve até uma, uma- um risco muito grande na época do PVBI que estava muito concentrado nele, né? Mas acabou que passou, né? O vento passou aí, vamos dizer assim, e a Prevent Senior resistiu e não entregou ali praticamente nada do que ocupava no PVBI 11, tá? Em relação às alocações dos indexadores, IPCA é o principal, ainda tem uma grande parte aqui que é indexado pelo IGPM, tem também INCC, e o que a gente verifica que a percentual da receita aqui que a gente verifica é que 91% vem dos contratos típicos, então não tem contratos atípicos o fundo, né? E 9% vem da renda mínima garantida, basicamente aqui do União Faria Lima, que está 8, né? Mas basicamente vem grande parte, né? Vamos dizer que sim, quase 100% vem do União Faria Lima. Bom, mais para baixo a gente vai verificar a carteira de ativos, então, meses de reajuste, mês de junho, 21% dos contratos vão ser reajustados, então vai ter um impacto aí significativo na receita, né? E o vencimento dos contratos é longo, né? Então, isso aqui mitiga um pouquinho o risco do fundo, 51% dos contratos vence a partir de 2030, né? Então, isso aqui é interessante, que até o maior contrato é inclusive o da própria Prevent Senior. Essa aqui é a modernização lá do FL 4.440, que está em andamento, né? Baixa o relatório para você ficar sabendo. Isso aqui também é um andamento da obra lá do Unio Faria Lima, que é previsão de entrega terceiro trimestre, quarto trimestre, né? Quarto trimestre de 2023. Aqui na demonstração de resultado, então competência de abril, caixa de maio, né? Então a gente vai ver aqui o desempenho dos resultados do fundo. Então, em maio, caixa de maio, 7 milhões e 900 mil reais ali, arredondados, né, de receita imobiliária. Então, em torno de 900 mil de despesas e 7 milhões de resultado. O fundo utilizou aqui parte na verdade, teve receitas financeiras onde o caixa fica aplicado de em torno de 100 mil e o lucro líquido foi de 7,1 milhões. O fundo utilizou parte da sua reserva para o valor distribuído de 7,4 milhões e linearizando, né, mantendo ali a regularidade na distribuição, tá? O que a gente verifica aqui é que o fundo ainda está com um lucro líquido acima, né? Se a gente pegar aqui o acumulado por competência em 23, que são os 5 meses, né? Acumulado por competência, abril, mas na verdade é o caixa de maio.
O fundo ainda está com um lucro líquido de 32 milhões e distribuiu 28,3 milhões. Possa ser que o fundo distribua alguns centavos a mais, sim, no mês de junho, né? Por conta desse resultado aqui ainda é um pouco maior, tá? E a gente verifica que o fundo aqui, no caso, ainda está com uma distribuição aqui a ser realizada, tá? Mas acontece que esse resultado sendo de 23, a gente verifica que tem sim uma possibilidade do fundo distribuir um pouquinho mais de 61 centavos aí para o próximo mês, né? Mês de junho, competência de maio, caixa de junho aí encerra o semestre, né? E aí a gente verifica os 6 meses pelo resultado de caixa, o fundo é obrigado a distribuir 95% desse resultado. Então vamos aguardar. A princípio, a tendência é que distribua mais de 61 centavos. Aqui é o balanço do fundo, então. O fundo tem aqui 1,3 bi em ativos. Tá? O que a gente verifica aqui no passivo, o fundo tem aqui uma obrigação de aquisição de imóveis, que normalmente é a alavancagem que o fundo faz de 94 milhões de reais, então não é nem tão alta assim a alavancagem do fundo, né? E está ligada à aquisição do Unio Faria Lima, como está aqui, ó, como está aqui embaixo, né? Porque tem um item aqui número 3. 117 milhões é o passivo do fundo, então até baixo pela quantidade de ativos que ele tem, né? Cobre tranquilamente. E o patrimônio líquido do fundo, então, corresponde aí a 91% dos seus ativos, né? Então, pouca coisa aqui, em menos de 10% sendo financiados com recursos de terceiros. O que a gente verifica aqui também mais para baixo é a questão da ESG e tem um detalhamento dos ativos, então vou deixar para que você baixe o relatório para esse vídeo não ficar tão grande e você veja aí, estude, né, também cada ativo, veja aí as características, as localizações, inclusive falando aqui sobre o HA11. Então, basicamente aí são essas informações aí relativa ao PVBI 11, então adquirindo aí mais uma fração com parte ali do valor daquele ativo PATC 11, então o fundo aí foi aprovada essa aquisição, vamos ver aí no próximo relatório qual vai ser o andamento aí dessa incorporação, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você curtiu do PVBI 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.